Bem-vindos ao canal Semeando a Boa Nova. Hoje, vamos explorar a história inspiradora de São Pedro e a preciosa lição que ela nos ensina. São Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus, nos mostra o poder da redenção e da transformação. Através de seus erros e arrependimento sincero, Pedro experimentou a misericórdia divina e se tornou uma figura fundamental na propagação do Evangelho. Vamos mergulhar nessa história fascinante e descobrir como podemos aplicar seus ensinamentos em nossas próprias vidas. Preparem seus corações para uma jornada de fé, esperança e renovação com São Pedro. São Pedro nasceu em Betsaida, um pequeno vilarejo às margens do Lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, no norte de Israel. Seu nome de nascimento era Simão. Quando conheceu Jesus, Simão era casado. Os evangelhos falam da cura da sogra de Pedro, e morava em Cafarnaum, importante cidade às margens do Lago de Genezaré. Era filho de Jonas e tinha um irmão, André. Este foi quem o apresentou a Jesus. Os dois se tornaram discípulos de Jesus e mais tarde apóstolos. São Pedro era pescador e possuía um barco, em sociedade com seu irmão. Ambos trabalhavam no Mar da Galileia, um lago de água doce formado pelo Rio Jordão, na região da Galileia em Israel. O chamado de Jesus a São Pedro. Quando Jesus conheceu Simão, disse a ele uma frase que mudaria sua vida: "Você será pescador de homens." A partir daí, Simão começou a seguir Jesus. Num determinado momento, Simão confessou a Jesus: "Tu és o Messias, o Filho de Deus." Por isso, Jesus disse que, daquele momento em diante, seu nome seria Pedro, Cefas, que é em aramaico, palavra que significa pedra. Mais tarde o significado disso ficou claro. Pedro foi o primeiro papa da igreja, tornou-se a pedra onde a igreja encontra sua unidade. Negações de São Pedro e perdão de Jesus. Quando Jesus foi preso no Horto das Oliveiras, pediu que seus discípulos fossem liberados. São Pedro foi liberado, mas seguiu Jesus de longe, às escondidas. Levaram Jesus preso ao palácio de Caifás. Pedro e João entraram no pátio-palácio e ficaram ali esperando o desfecho de tudo. No pátio, alguns reconheceram São Pedro e perguntaram se ele era um dos discípulos de Jesus. Por 3 vezes, porém, Pedro negou e o galo cantou, como Jesus havia profetizado: "Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes." Pedro chorou amargamente, arrependido. Quando Jesus ressuscitou e apareceu aos discípulos às margens do Mar da Galileia, ele se dirigiu a Pedro e perguntou se Pedro o amava. Jesus perguntou isso por 3 vezes. Pedro respondeu que sim às 3 vezes. Foi uma forma de Jesus curar o remorso no coração de Pedro por causa das 3 negações que tinha feito de seu mestre. Jesus o perdoou e, em seguida, disse-lhe: "Apacenta as minhas ovelhas." As chaves do céu. Quando Jesus deu a São Pedro a missão de ser líder da igreja, disse a ele: "Tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja." Pedro era um homem simples, extrovertido, falava sem pensar. Por outro lado, era acostumado às dificuldades da vida de pescador. Mas depois de 3 anos seguindo Jesus, e depois de receber o poder do Espírito Santo em Pentecostes, Pedro se tornou um grande líder, um apóstolo, palavra que quer dizer enviado. Depois de Pentecostes, São Pedro reunia multidões em suas pregações. Ele tinha o dom da cura de tal forma que as pessoas queriam tocar em seu manto, ou passar sob sua sombra para que fossem curados e libertados, como nos atesta o livro dos Atos dos Apóstolos. Ele escreveu 2 cartas que estão no Novo Testamento, animando e exortando a igreja nascente. São Pedro, o primeiro Papa. Depois de Pentecostes, Pedro passou a ser um evangelizador por todos os lugares onde passava. Sua autoridade como líder da igreja nascente sempre foi respeitada e atestada por vários documentos da igreja. Nunca foi questionada. De fato, São Pedro assumiu as chaves da igreja e seus sucessores, os papas, são continuadores de sua autoridade e de sua missão dada pelo próprio Jesus Cristo. Devoção e morte de São Pedro. Por pregar o evangelho destemidamente, São Pedro foi preso várias vezes. Uma vez, em Jerusalém, um anjo de Deus o libertou da prisão passando por vários guardas. Depois de evangelizar e animar a igreja em vários lugares, Pedro foi para Roma.
Lá, liderou a igreja que sempre crescia, apesar das perseguições. Assim, os romanos descobriram seu paradeiro, prenderam-no e condenaram-no à morte de cruz por ser o líder da Igreja de Jesus Cristo. No derradeiro momento, São Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, por não se julgar digno de morrer como seu mestre. Seu pedido foi atendido e ele foi morto na região onde hoje é o Vaticano. Seus restos mortais estão no altar da Igreja de São Pedro em Roma. A festa de São Pedro é celebrada no dia 29 de junho. Qual a lição que a história de São Pedro nos ensina hoje? A lição que podemos aprender a partir da história de São Pedro é a importância do perdão e da transformação pessoal. São Pedro, inicialmente conhecido como Simão, teve sua vida transformada quando Jesus o chamou para segui-lo e disse que ele seria um pescador de homens. Isso significa que Simão teria a missão de atrair as pessoas para a mensagem de Jesus e para a comunidade da fé. No entanto, mesmo após ser escolhido por Jesus, Pedro enfrentou momentos de fraqueza. Durante a prisão de Jesus, Pedro negou conhecê-lo 3 vezes, como Jesus havia profetizado. Essa negação causou grande remorso em Pedro, que chorou amargamente pelo seu erro. No entanto, quando Jesus ressuscitou e apareceu aos discípulos, ele ofereceu a Pedro a oportunidade de se redimir e expressar seu amor por Jesus 3 vezes, correspondendo às 3 negações anteriores. Jesus perdoou Pedro e o encarregou de cuidar do rebanho, simbolizando sua posição de liderança e responsabilidade na igreja. Através da história de São Pedro, aprendemos que todos somos suscetíveis a falhas e erros. No entanto, o verdadeiro arrependimento e o perdão são poderosos instrumentos de transformação e renovação pessoal. Assim como Pedro, podemos aprender com nossos erros, buscar o perdão e redirecionar nossas vidas para servir a um propósito maior. Além disso, São Pedro também nos ensina sobre a importância da humildade e do crescimento espiritual. Inicialmente um homem simples e impetuoso, Pedro se tornou um líder corajoso e influente da igreja nascente. Ele passou por um processo de amadurecimento ao longo de sua jornada com Jesus e, especialmente, após receber o poder do Espírito Santo em Pentecostes. Essa transformação demonstra que, independentemente de nossas origens ou características iniciais, podemos nos desenvolver espiritualmente e desempenhar um papel significativo na construção de um mundo melhor. Podemos nos basear nessa história para nossa vida hoje em dia, buscando perdão quando cometemos erros e aprendendo com eles. Devemos cultivar a humildade, reconhecendo nossas limitações e buscando crescer em sabedoria e espiritualidade. Além disso, é importante encontrar um propósito maior em nossas vidas, dedicando-nos a servir aos outros e contribuir para a construção de comunidades mais amorosas e justas. Assim como São Pedro, podemos nos tornar agentes de transformação positiva em nosso mundo. Oração a São Pedro. Glorioso São Pedro, creio que vós sois o fundamento da Igreja, o pastor universal de todos os fiéis, o depositário das chaves do céu, o verdadeiro vigário de Jesus Cristo. Eu me glorio de ser vossa ovelha, vosso súdito e filho. Uma graça vos peço com toda a minha alma, guardai-me sempre unido a vós e fazei que antes me seja arrancado do peito meu coração do que o amor e a plena submissão que vos devo nos vossos sucessores, os pontífices romanos. Viva e morra como filho vosso e filho da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Assim seja. Ó glorioso São Pedro, rogai por nós que recorremos a vós. Amém. Espero que essa história inspiradora de São Pedro tenha tocado o seu coração. Assim como Pedro, todos nós podemos passar por um processo de transformação e crescimento espiritual em nossas vidas. Que possamos aprender com seus erros e acertos, buscando perdão, cultivando a humildade e encontrando nosso propósito maior. Que a história de São Pedro nos encoraje a semear a boa nova em nossas vidas, compartilhando o amor e a mensagem de Jesus Cristo com o mundo ao nosso redor. Junte-se a nós no canal Semeando a Boa Nova e vamos caminhar juntos nessa jornada de fé e transformação. Que Deus abençoe você ricamente.